Meu talento é cantar. Perfeito, canta. Tá. Vou cantar Fantasma, da Ana Laura Lopes. Amo ela. Ai, sim, é muito bom. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa. Ele nem é tudo isso, só queria como amigo no início. Mano, você canta muito bem. Obrigada. Você pretende virar cantor? Você já deve ser cantora, já deve cantar por aí, mas Sim. você pretende crescer muito ainda, né? Qual que é o seu arroba pro pessoal te achar? É no Instagram, TikTok. Pra acompanhar você cantando, né? Eu não tenho uma conta de canto, mas eu tenho uma tudo bem. conta no TikTok. Só que Perfeito. é uma conta multi. É Loves Jenny com Y e S. Ok. Nossa, Tá. eu vou seguir, porque, mano, Tá bom. você canta muito bem! Parabéns! Sabia que o bebê, quando que ele nasce, ele não chora com lágrima? Só a partir de um mês, porque o canal lacrimejal ainda não tá pronto. Nossa! Eu tava tentando lembrar se eu já vi algum bebê chorando, mas eu nunca vi um bebê. Tipo, quando ele nasce, ele não chora lágrima. Ele só faz aquele som mesmo. Primeiramente, quero dizer que eu sempre quis participar do seu vídeo. Sempre vi na internet, sempre quis participar. E eu tenho uma curiosidade muito boa. Ó, e criei expectativa. Você imagina do que eram feitas as cordas de violão inicialmente, lá nos anos 1600 e tudo mais? Posso falar de um jeito burro, cabelo? Não era cabelo. Ah. Hoje em dia a gente tem cordas de violão que é feita de nylon e de aço e muitos materiais para que não enferrujem e tudo mais. Mas antigamente, talvez você se assuste um pouco, era feito de tripa de bezerro. Que nojo! Sim, era feito de tripa de bezerro, onde ela era lavada, secada, espremida, né? E depois eles não trançavam exatamente, mas eles torciam, porque cada corda tem uma espessura diferente. Então, eles torciam para que soasse um som de cada nota, né? E era feito de tripa de bezerro. Meu Deus, tadinho dos bezerros! Ai, não sei, encostado... Ai, não, sei lá, eu não consigo imaginar agora eu tocando um violão de tripa de bezerro. E o som era bem diferente, era um som mais aveludado, assim, né? Hoje em dia a gente tem vários timbres com diferentes cordas, com tecnologias, um monte de coisa. Inclusive tem corda de violão, pra quem não sabe, de R$200, né? Uma corda? Não, um jogo de corda. Mas só que assim, hoje, tipo, uma mais baratinha é uns R$20, e a maior é uns 200, assim, né? Mas outra pequena curiosidade, se você encontrar uma pessoa, tem unha grande numa mão e uma normal na outra, é que ela toca violão. Pra fazer o dedilhado, né? Isso. Vou te perguntar também, você chegou a ouvir como é o som da tripa lá? Não cheguei a ouvir, porque hoje não se faz mais, graças a Deus, né? sim. Ainda bem, né? Não se faz mais. Mas o que eu sei dos estudos que eu fiz é de que é um som mais aveludado. Não chega a ser um som mais metálico ou mais marcado que nem hoje em dia. É algo mais aveludado, porque chega a ser até um som um pouquinho mais baixo, um pouco mais fraco, né? Porque antigamente não tinha toda essa tecnologia do violão e tudo mais. Falta muito científico, não vai ser chato demais não? Não, pode falar. Bom dia, eu sou Marcelo, pai do João Marcelo e Federico. Vou te contar sobre a descoberta do raio-x. Não imagino nem como vai ser. O cara que descobriu isso chamava-se Wilhelm Röntgen. E ele percebeu isso fazendo uma experiência. Era uma folha de sulfeto de zinco que eles faziam os elétrons bater naquela folha. E ele começou a perceber que quando ele botava a mão, os ossos faziam uma sombra nessa placa. Wilhelm Röntgen, descobridor do raio-x. Nossa, eu jamais ia saber disso se ele não tivesse me contado. O melhor é que você decorou o nome dele, que é o mais difícil que eu já vi na minha vida. Eu tenho uma curiosidade. A cenoura, na verdade, ela não era laranja. Ela era roxa, branca ou amarela. E aí, na Holanda, no século XVII, os agricultores cruzaram as espécies para poder fazer uma laranja. E aí, ficou no mundo inteiro laranja, porque eles queriam uma da cor da bandeira deles. E aí, hoje a cenoura é laranja por conta disso, mas na verdade ela não é. Foi por causa da banda, eles queriam ser todos patriotas ali com a cenoura. Laranja. E aí ficou laranja pro resto da vida, né? E tem até hoje. Até que a gente acha ainda no mercado as roxas, brancas, amarelas. É bom, porque daí eles aumentaram o beta-caroteno delas, né? E as propriedades antioxidantes, alguma coisa assim. Ah, então melhorou. Foi bom. Melhorou, foi bom. Você sabia que existe um remédio, não sei se ele é usado ainda hoje, chamado talidomida. A talidomida, ela tem duas versões dela. É possível girar as moléculas tanto para a direita quanto para a esquerda. Só que uma molécula que é girada para a direita não tem a mesma função de uma molécula que é girada para a esquerda. A gente consegue rotacionar as moléculas e a talidomida era um remédio utilizado como um sedativo na época de 80 bastante. Só que a girada para a direita era boa, que tinha um efeito sedativo. A girada para a esquerda, ela era teratogênica, que basicamente causava malformações nos fetos em mães grávidas. E eles não sabiam na época, então eles utilizavam remédios tanto com essa molécula para a direita quanto para a esquerda. Então alguns remédios davam esse defeito e outros não. Descobriram, né? Descobriram, óbvio que eles descobriram muito Demorou tempo muito, depois. sabe? Muito. Demorou um tempo pra eles descobrirem, acho que foi mais ou menos na década de 90, anos 2000. Depois eles viram que falaram, gente, tem duas moléculas que elas giram, ela é a mesma molécula, só que girada pra direita e girada pra esquerda, elas têm funções totalmente diferentes. E isso é muito utilizado pela indústria farmacêutica, porque às vezes uma molécula que é girada pra direita, ela tem um efeito, e
girada pra esquerda, ela tem outra. Então você vê que a composição dos remédios, principalmente aqueles genéricos, tem muitos componentes iguais. A diferença é molécula girada pra esquerda e outra pra direita. Não, eu tô em choque. Eu imagino que todo mundo que tá vendo o vídeo também tá em choque. Você sabia que inteligência artificial não existe de fato? Como assim? Inteligência, de fato, é o quê? É o resultado de um processo orgânico. Em sendo o resultado de um processo orgânico, não pode ser artificial. Esse é o primeiro ponto. O que acontece? A inteligência, ela é a captação de um estímulo sensorial, por isso sentidos, no organismo que, ao chegar no sistema nervoso, tem um tipo de interpretação que emite um resultado, seja pânico, medo, interesse, etc. Isso é inteligência. Então, o que a gente entende hoje como inteligência artificial? Na verdade, não é uma inteligência, é uma consciência artificial. E por quê? Ele é baseado numa série de linguagens de programação, cujas fontes não é um cérebro comum ou um cérebro interconectado. É um Big Data. O que é um Big Data? São todas as coisas e informações documentadas publicamente na internet principalmente. Então, a partir de uma série de linguagens de programação, você faz essa captura, chamada extração de dados desses Big Datas, consolida numa base de dados única, pode ser uma blockchain ou um banco de dados proprietário, e a partir de outras linguagens de programação que respondem à interação com o usuário, ele te retorna não o que você perguntou, mas o que ele entendeu sobre o que você perguntou. Então, quando você pergunta algo, seja com ChatGPT, seja o que for, e ele não sabe, ou ele não pode dizer, ele te responde de uma forma diferente. Quando você o corrige, ele não entende que você está o corrigindo, e sim que você está treinando ele. Então, o que acontece? Ele te responde uma coisa distinta com base naquilo que você contextualizou antes. Logo, quanto mais inteligente, maior a cultura de quem fez a interação, maior é o nível de aprendizado e modelagem da máquina treinada. Por isso que todo dia surge uma inteligência artificial diferente, mas todas se comportando de uma mesma forma, porque eles têm um padrão em comum. E eu sei disso porque não somente eu trabalho há mais de 20 anos com tecnologia, como eu sou formado na área e trabalho como analista de BI, exatamente nessa parte, tanto da programação de dispositivos, quanto na resposta e modelagem visual daquelas informações. Então, nada do que você tem de forma digital é algo que ele foi aprendido organicamente. É tudo uma série de interpretações e filtros da lógica de programação para a emissão de um resultado. Quando você não tem um resultado favorável, ou você não retorna nada, ou você pede uma nova coisa, que é um prompt. Eu me senti até mais inteligente de verdade, organicamente, agora. Você conhece o filme Ratatouille? Conheço, amo. Então, você sabia que o filme ele praticamente quebrou as leis da biologia? Por quê? Então, porque rato não fala. Não. Os ratos, eles não podem vomitar. Porque ele precisa de uma ação do diafragma e do esôfago para poder vomitar. E como o rato não consegue fazer as contrações para expelir o vômito, ele não pode vomitar. Ou seja, a sopa do linguine era tão ruim que ele quebrou a lei da biologia. Meu Deus! Não, agora eu tô muito chocada. Agora o cavalo não vomita, o rato não vomita. Quem mais que não vomita? O rato também não pode arrotar. Porque no cérebro dele não tem o centro do vômito. É uma coisa que os humanos têm e isso faz a gente poder arrotar, diferente dos ratos. O rato não sabe o prazer de dar um arroto. Então, a curiosidade que eu tinha pra contar é que, basicamente, eu tenho uma doença muito rara chamada narcolepsia. Basicamente é o seguinte, eu não produzo uma célula específica que é responsável por manter a gente em alerta. Resultado, eu durmo. E não é dormir, tipo, eu já cheguei a dormir um dia inteiro. Eu já cheguei a dormir 76 horas seguidas, sem acordar pra nada. É uma doença bem rara, hoje ela não tem tratamento ainda. Eu trato no Hospital do Sono de São Paulo. Faço esse tratamento desde que eu tenho 13 anos, mais ou menos. Me prejudicou bastante, principalmente na época da escola, porque meio que não é legal um cara dormir no meio da sala e o pessoal praticando bullyingzinho com o amiguinho, né? E aí hoje eu faço tratamento, tomo os remédios e tudo mais. Tirando a parte de você dormir por muito tempo, é normal. Eu não posso dirigir, eu não posso trabalhar com maquinário pesado. Se eu for fazer trabalhos, tem que ser trabalhos leves ou trabalhos técnicos. Exercícios? Não, exercício eu posso praticar. Você dança, pô. Eu danço. Vem aqui na Paulista uma vez por mês pra ficar chacoalhando a bunda. Eu só não posso trabalhar com coisas pesadas, coisas que tenham um risco real de acidentes ou um risco de vida. Por exemplo, trabalhar em fábrica, trabalhar com maquinário, essas coisas. Caramba. Não pode. Eu não posso dirigir porque eu corro o risco de dormir no volante. Meu Deus. É bem perigoso. E é por isso que vou viver aí à base de Uber, transporte público, e é isso. Vou dormir no metrô e não acordar. Nossa, uma vez eu dormi no ônibus. O motorista chegou do meu lado, campeão, acorda aí. Aí eu, oi, então, vou trocar de ônibus. Você tem como descer? Aí eu, onde eu tô? Ponto final, eu. Nossa, deve ter dado uma tristeza no coração. Nossa, bateu a tristeza. Mas felizmente eu moro em São Caetano, que lá o ônibus é de graça. Aí não pensei em pagar a condução do próximo ônibus. Já sei onde eu vou morar, na próxima localização aí. Então, eu não sei arrotar. E eu nunca arrotei na minha vida. E eu não sei nem como que é a sensação de arrotar. Tipo, eu não saio, arroto igual todo mundo faz. E aí eu descobri que isso é uma deficiência em várias outras pessoas e tem um tratamento. Que é basicamente um botox no músculo do esfíncter esofágico, que a gente tem aqui assim. E em 14 dias, mais ou menos, a gente começa a arrotar. E eu não sabia disso, eu acabei de saber isso esse ano, acho que faz uns 2 meses mais ou menos. Eu vou tentar querer fazer. É porque é muito ruim, tipo assim, a gente não queria ver, aí sai tudo por baixo. Ai, que horrível, é verdade, realmente.
Estava eu no meio do mato e vi uma luz verde. E aquilo intrigou, todo mundo ficou intrigado com a luz verde que tinha no meio do mato. Como a gente não é muito de acreditar nem em extraterrestre nem em fantasma, fomos lá ver. Era um cupinzeiro cheio de larva de vagalume. É a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Não dá medo, não? Deu, mas aí a gente foi ver, porque não tinha ninguém ali místico nem nada. Então cupinzeiros recebem larvas de vagalume, e esses vagalumes incendeiam porque eles são carnívoros. Aí os bichinhos chegam e são comidos pela larva do vagalume. Caramba! Eu jamais ia imaginar uma coisa dessa. Cabelo lindo. Obrigada. Eu sei que isso é uma informação muito inútil, mas um polvo tem 3 corações. 2 para bombear as brânquias e 1 pro resto do corpo. E por isso que na maioria das vezes eles não nadam, porque quando eles têm que nadar, o que bombeia o sangue pro corpo para de bater. Então eles só ficam rastejando na maioria das vezes. O animal todo cagado, tadinho. Se for pra contar uma curiosidade, no Rio Solimões, onde fica a minha cidade, Quari, fica o encontro das águas, que é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Se você ver, eles não se misturam, porque a água do Rio Solimões é barrenta, de barro, cor de barro, e a água do Rio Negro, ela é escura. Por que ela é escura? Porque as folhas das árvores ficam secas e caem no rio. E aí transforma a água do Rio Negro cor de Coca-Cola. De um lado é o Rio Negro, que é água cor de Coca-Cola, que é das folhas secas, e do outro lado a água barrenta do Rio Solimões, onde fica a minha terra linda, Quari. Conheça o nosso Amazonas.